Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o romantismo e o realismo, né? Dando continuidade aí ao século XIX, tá bom? Então eu vou começar falando com vocês sobre o romantismo. Vocês vão ver que vai ser uma aula um pouco diferente, que eu vou focar muito mais na pintura, tanto nas duas obras, nas duas áreas, porque realmente são áreas da arte que são mais abordadas na literatura e acabam não sendo. Elas têm sua importância, é claro, elas são grandes no romantismo e realismo nas artes plásticas, mas elas são menos cobradas no vestibular. E então eu não vou encher a cabeça de vocês com coisa que nesse momento vocês não precisam, tá bom? Então vamos começar pelo romantismo. Lembrar então que o romantismo nasceu primeiro na literatura. Ele nasceu na literatura, a literatura, movimento literário que deu esse nome ao romantismo. Isso é super importante. Ele é um movimento do século XIX, ele vem junto com a Revolução Industrial na Inglaterra, tá bom? E é bom ter esse panorama geral para fazer uma contextualização. O romantismo é interessante lembrar, né, que nas artes, no geral, e na história como um todo, a gente tem uma coisa meio cíclica oscilatória, assim. Então, você tem um período de maior liberdade de expressão, maior, maior racionalidade, muitas vezes, e aí você tem um período de mais conservador. Nas artes, a gente costuma falar sempre assim, que a gente tem um período mais racional e um período mais passional, né? Um período mais que se foca nas emoções e tudo mais. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente vem do neoclássico, que é uma coisa racional, e aí agora a gente está indo para o romantismo, que é uma coisa, que é uma escola mais emocional, tá bom? Então, ele rompe com o que vem antes, que é a pintura neoclássica, que é essa pintura organizada, que remete à antiguidade clássica, que é equilibrada. O romantismo não tem nada disso. O romantismo é o oposto, tá bom? Inclusive, eu trouxe aqui uma frase de um pintor romântico, Delacroix, que fala que a pintura deve ser uma festa para os olhos. Então não tem essa coisa de equilíbrio. Eles exageram na quantidade de elementos, na forma da composição e nem sempre é organizado. Muitas vezes não é, tá bom? Essa é uma característica do romantismo. Tem muita coisa acontecendo, muitas figuras em posições variadas, tá bom? E os temas também estão muito relacionados com isso. Então, como eu já falei, o panorama histórico é da Revolução Industrial Inglesa, tá bom? Então você precisa pensar que essas obras elas estão relacionadas com a burguesia, principalmente aqui. Depois a gente vai falar no realismo, que é um pouco depois, e como o realismo às vezes pode retratar uma visão mais dos trabalhadores. Mas aqui no romantismo, a Revolução Industrial é importante como o pano de fundo, assim, para quem é a arte, né? Porque a arte que a gente estuda é a arte dos ricos, né? E quem são os ricos dessa época? Quem é o público dessas obras de arte? E são os burgueses, os industriários dessa época, tá bom? Aí na pintura, lembra que eu falei que a gente está contrapondo o que veio antes, que é o neoclassicismo. Então a pintura, ela é basicamente pensar no neoclassicismo o que é o oposto, assim. Então, se no neoclassicismo a gente tem um predomínio da linha, da organização, aqui no romantismo a gente vai ter um predomínio da mancha de tinta. A cor é mais importante do que a linha. Então, não vai ser uma coisa de mancha de tinta super assim como a gente vê, como a gente vai chegar no limite disso daqui a pouco no impressionismo, por exemplo, mas você vê que não é aquela coisa organizada com os contornos bem delineados, não. É a pincelada mesmo ali, nua e crua, e que você consegue ver e enxergar que aquilo foi pintado. Então, é importante esse ponto. Outra coisa que eu já tinha falado um pouquinho, que as composições elas são complexas. Tem muitos elementos nas composições e elas têm uma característica de instabilidade. Então, de novo, contrapondo ao neoclassicismo, que é equilibrado.
No romantismo, a gente tem uma questão de instabilidade. Nem sempre as pinturas vão ocupar o centro da tela, vão estar bem distribuídas. Às vezes você vai ter um bololô de gente num canto e no outro não. Então você não vai ter um desequilíbrio da harmonia da composição dos elementos. Ou também, outra coisa que é importante, às vezes a própria cena é instável. Então você capta um momento. Então eu vou mostrar algumas obras para vocês e aí eu vou pontuar os pontos de instabilidade da obra, que vocês podem, numa questão dissertativa, comentar como uma característica romântica, tá bom? E a natureza pode refletir o dinamismo das ações humanas. Então, se você está numa paisagem, se você... Aí eu vou mostrar uma obra, A Barca da Medusa, e vou comentar melhor isso para vocês. Mas se a paisagem ela está em um ambiente aberto, muito provavelmente ela vai refletir o que está querendo ser retratado. Então, por exemplo, se eu vou querer falar de uma guerra, eu não vou ter um céu clarinho, eu não vou ter um céu tranquilo, romântico, do sentido de tranquilo, paz. Não. Se eu vou estar no cenário de guerra, o céu vai estar revolto, as nuvens vão estar tumultuosas, vai estar quase uma tempestade, entendeu? Mesma coisa no mar, que a gente vai mostrar aí pra frente. Então, assim, isso é outra característica do romantismo, isso é outra característica que demonstra que ele vem contrapondo o que estava antes, o neoclassicismo. Tipo, as pessoas enjoam, as pessoas enjoaram daquela coisa equilibrada e agora veio uma coisa para quebrar com o neoclassicismo. Então, não, as composições não são equilibradas, não, a natureza não é sempre luz homogênea, não, aqui vai ter contraste, aqui vai ter a intensidade das ações humanas. Então, assim, o romantismo é isso, tá? É esse peso de informação, de sentimento na obra, beleza? E acho que a questão romântica é isso. O nome romantismo, ele remete muito mais a esse excesso emocional do que a uma questão romântica que às vezes a gente pode pensar de ser tudo cor de rosa, sabe? Não, é um romântico no sentido de ser sentimental. Então, e aí no sentimento não é só amor, é sentimento de raiva, de ódio, de revolta. São várias facetas do lado emocional do ser humano, tá bom? E nos temas, de novo, contrapondo, eles têm menor interesse pela antiguidade clássica. Isso, por outro lado, não quer dizer que não vai ser retratado, mas não é o foco, não é central, tá bom? Aí, uma coisa que às vezes confunde e que é importante, por isso que eu coloquei um embaixo do outro, para vocês se lembrarem, não confundirem, quando às vezes eles podem colocar isso numa questão de múltipla escolha, por exemplo, é que às vezes eles colocam umas representações alegóricas e essas representações alegóricas, elas lembram muito as estátuas antigas e tudo mais, mas elas são uma alegoria. Então, se você for falar que... Então, nunca pegue aquilo e fale, nossa, essa obra, ela remete à antiguidade clássica. Não! Se você for falar daquela alegoria que está ali, você fala que ela é uma alegoria, que ela está ali com uma função representativa, e não para retomar os preceitos da antiguidade clássica, porque não é essa análise que é feita de forma consensual pelos estudiosos, tá bom? Então, aí a gente tem também, como o romantismo foi um período extremamente farto na literatura, tem, enfim, o romantismo foi um gênero muito consumido, muito consumido. Então, muitas vezes, eles encomendavam obras de arte falando de cenas da literatura. Isso a gente vai ver no romantismo brasileiro, que aí é uma coisa que cai muito no vestibular, e eu vou falar muito para vocês quando a gente entrar em Brasil. Mas nesse caso que a gente está falando do romantismo dos outros países do mundo, principalmente da Europa, a gente vai ter aí cenas literárias retratadas também, tá? Mas apesar de não cair tanto no vestibular, eles gostam às vezes de pegar alguma coisa do brasileiro, porque aí vocês pegam uma obra literária que, em tese, a gente deveria saber, ou uma obra literária que às vezes está na lista de leituras obrigatórias, e eles colocam. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Uma coisa que, agora sim, isso cai muito
Então, pausa aqui, grava isso, grava a obra que eu vou mostrar depois. As obras nacionalistas de temas políticos caem muito. E são as obras românticas desse caráter, né? E então é um dos poucos momentos que eu vou falar para vocês que vocês têm que saber que tal obra é do romantismo. Porque tem que saber. É manjado e é tipo a pegadinha que era pegadinha e as pessoas continuaram gostando de fazer questões com isso. E todo mundo, assim, a maioria dos alunos que são vestibulandos e que estão ali realmente competindo por uma vaga sabem, então vocês têm que saber também. Eu vou mostrar para vocês. Aí tem o orientalismo, que era uma coisa até então pouco abordada no vestibular, mas que a Unicamp trouxe com muita força nos últimos anos, uns 2 anos atrás. Então, tipo, sim, história da arte cai no vestibular, foi uma questão de segunda fase inteira sobre isso. Eu vou colocar para vocês na lista de exercícios. E o que eu quero dizer por orientalismo? Orientalismo é porque, imagina, o romântico ele gosta da exacerbação dos sentimentos, a exacerbação desse lado humano passional. Então, eu pego. E esse período, o período da Revolução Industrial, já tem um contato grande da Europa com o Oriente. E aí, nessa, eles gostam de. O Oriente é diferente, ele tem diferenças de costumes. Então, você tem, por exemplo, cenas de poligamia, enfim, orgia, coisas assim que são chocantes, que chamam a atenção, e isso atrai o romântico. Porque é isso que ele gosta de retratar. Então, vocês vão ver nas obras que eu vou mostrar para vocês que elas são obras intensas, que elas são obras que não é uma coisa comum, trivial. Não, eles gostam de pegar algo que seja chocante. Eles gostam de impactar o espectador. Então, o orientalismo, ele vem nesse sentido, até de um eurocentrismo preconceituoso, muitas vezes, de não entender a cultura oriental como um diferente e como funcionante dentro daquela sociedade. Eles julgam e eles usam esse impacto que a população geral teria, né? E, tipo, nossa, que absurdo! Eles usam disso para se promover, para promover a obra. Então, as obras gostam desse tema e é uma coisa que é recorrente nas obras românticas, tá? Gosto pelo exótico, é o que eu acabei de falar. Então, o orientalismo ele é abordado como o exótico. Mesma coisa assim, se vocês verem pinturas de índios feitas depois das descobertas, né, retratando os indígenas brasileiros, é que eu vou abordar isso mais quando a gente falar de arte brasileira. Mas assim, vocês vão ver que, tipo, é tudo abordado com uma visão muito preconceituosa, muito escandalosa, sabe? É tipo tabloide, eles querem colocar isso para vender, entendeu? E não é tanto para vender exatamente, mas para chocar, para impactar, para aquela obra fazer sucesso, para as pessoas comentarem sobre. Então, isso é realmente algo que acontece. Então, aí a gente vai para a primeira obra, que é A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. Lembra que ele falou que a obra tem que ser uma festa para os olhos? Bom, acho que a gente consegue interpretar essa frase dele a partir dessa obra quando a gente vê o excesso de elementos, a dramaticidade da composição. E o que eu quero falar com isso? Porque tem muitos elementos. Olha, a gente tem várias pessoas aqui que estão, enfim, lutando. Aí a gente tem no centro a alegoria, que eu vou explicar melhor para vocês. Aí aqui no fundo, a gente tem a arquitetura da cidade. Enfim, tem várias coisinhas aqui no fundo que parecem ser armas apontadas para cima. A gente tem uma fumaça, a gente tem um céu revolto, cheio de nuvens e, enfim, isso é uma complexidade da composição. Você não tem uma coisa, lembra no Renascimento, por exemplo, que você tinha uma figura central, toda organizada, geométrica, equilibrada ali no meio. Não, aqui você tem uma infinidade de pessoas, enfim, de coisas acontecendo na obra. Então, isso é uma característica forte do romantismo. Aí, o reflexo da natureza, o reflexo das ações humanas na natureza. Você tem um céu aqui bastante revolto, que está refletindo as revoltas que estão acontecendo, tá? E
Mas agora vamos ao ponto importante. Por que essa obra é tão importante? Por que essa, de todas as obras, é a única que eu falo... Não, talvez não a única, mas uma das pouquíssimas que eu falo para vocês. Vocês têm que saber. Tem que saber. Tem que saber o contexto. Tem que saber. Porque sem... Ai, gente, desculpe. Tava ligado o áudio. Mas por que tem que saber o contexto? Porque se você não souber, e se ele não te colocar a data, você vai olhar para essa obra e você vai falar, ele perguntar a que essa obra está se referindo. Você vira, obviamente você vai virar e falar Revolução Francesa, né? Se você não conhece. E é por isso que os vestibulares gostam tanto dessa obra, porque não é trivial. Não é da Revolução Francesa. Ela é dos movimentos liberais de 1830. Ela é posterior à Revolução Francesa, tá bom? E isso tem que saber que essas obras são dos movimentos liberais de 1830. Por que eu falo isso para vocês? Porque a primeira vez que ela foi cobrada com o nome da obra e a datação. Então, pela datação, você conseguiria inferir. A datação é de 1830, essa obra, e aí você poderia pensar que era do movimento liberal. Apesar de o pintor, em 1830, poder também estar retratando 1789, né? Mas, enfim, é uma obra que tem que conhecer, tem que saber. Porque é um negócio manjado, tá bom? E aí, eu não sei se vocês já tiveram uns movimentos liberais de 1830 com André, mas o movimento liberal de 1830 nada mais é quando o Carlos X, que era o governante da época, ele começa a cercear o direito ao voto. Então, ele começa a ter uma série de políticas muito restritivas e retrógradas a uma série de direitos que tinham sido conquistados na França. E aí a população se revolta e vai para as ruas, para as barricadas e tudo mais. E essa é a cena que está sendo demonstrada, né? No fim desse movimento de 1830, o povo consegue tirar o Carlos X do poder e eles colocam o Luís Felipe, que era conhecido como o rei burguês, tá bom? E isso é importante, isso foi um dos movimentos liberais, que o povo conseguiu algo de fato, e ele é super importante para a história francesa, tá bom? E, então, como é movimento liberal de 1830, como o pintor quis retratar isso na obra? Ele colocou na posição central, onde o seu olhar vai primeiro, na posição de maior destaque, o quê? Uma alegoria. O que é alegoria? A alegoria, ela é uma figura que ela não tá lá para ser uma mulher nua. Ela tá ali, que é o que a gente tá vendo. Ela não tá ali pelo que você tá vendo, mas sim pelo que ela simboliza. Isso é uma alegoria. E o que essa mulher simboliza, né? Ela simboliza a liberdade. A mulher com seios à mostra, nesse busto tipicamente clássico, e por isso que eu disse para vocês que às vezes o vestibular pode fazer você tentar confundir, falando que isso é uma retomada da antiguidade clássica. Não, isso não é uma retomada da antiguidade clássica. Isso é uma alegoria, é o uso de um recurso, entendeu? E o uso das alegorias é algo típico do romantismo, e não da antiguidade clássica. Não dessa forma, não na pintura, né? Pelo menos. E aí, mas aqui eu quis mostrar o busto, que é essa característica clássica essa figura simboliza a liberdade. E ela está segurando a bandeira da França, guiando a liberdade do povo francês. Aqui no fundo, a gente pode ver algumas construções lá da França, isso é um detalhe, não precisa saber, mas que elas estão pegando fogo e foram destruídas e querem mostrar exatamente que o povo está destruindo o que ficou para trás, esse passado retrógrado, esse Carlos X autoritário, e está indo em frente. Essa obra tem uma série de significados, mas a gente não precisa saber mais do que isso. Saber que é de 1830 é muito importante, tá bom? É muito importante mesmo. Aí aqui eu quis trazer outra característica do romantismo. Lembra que eu falei que o romantismo, ele contrapõe o neoclassicismo. Ele não tem tanto predomínio da linha, ele é predomínio da mancha de tinta. Então, bom, olhando o céu, fica óbvio, né? Você consegue praticamente ver as pinceladas do pintor, né?
Mas aqui eu peguei um zoom das nádegas e da perna desse homem que está aqui caído, e a gente vê que não tem uma delimitação clara, não tem uma linha, né? A gente tem uma mancha de tinta mesmo. Outra característica do romantismo é a complexidade da composição, a desorganização dos planos. Você não tem uma ordem, algo organizado. Olha como as figuras estão arrojadas de formas aleatórias e formando esse quase bololô de gente. Isso é clássico do romantismo, tá? E essa desorganização, essa busca pelo... isso é impactante, né? Isso é uma cena forte, é uma cena bastante dramática e isso é uma característica romântica. Aqui a gente vai para a próxima obra, que também é uma... Eu nunca vi ela cair no vestibular, mas eu acho ela importante, porque ela reflete tipicamente o romantismo, como ele é. A gente tem aqui a Balsa da Medusa. Ela é uma obra que se refere a um acontecimento da época, que foram, se não me engano, um barco mercantil naufragou no Mediterrâneo. Eu posso estar me confundindo sobre ser mercantil e sobre ser no Mediterrâneo, mas foi algo que chocou muito, impactou muito, porque o capitão do navio pegou os botes e conseguiu se salvar, e ele falou para a tripulação que eles, mais baixo, assim, que, enfim, que eles poderiam usar, tipo, as tábuas no navio, e não falou nada, na verdade, né, mas não sobrou bote para a tripulação, e eles tiveram que se virar como dava, e aí eles fizeram uma balsa com as tábuas que sobraram do navio, e ficaram naufragando por dias e dias no mar. E aí o que aconteceu? Canibalismo. As pessoas passando fome começaram a comer as pessoas que tinham morrido na balsa, né? E aí, outra vez, o romantismo se aproveita dessa cena totalmente chocante, dramática, para cativar o espectador. Então a gente tem aqui a retratação dessa cena. E outra característica que eu acho muito interessante, que acho que essa aqui dá para ver isso muito bem, é que o mar, ele está refletindo a dramaticidade da situação. Você não tem um mar calmo, você não tem um mar tranquilo, você tem um mar revolto, né? Tal qual a situação. E o mesmo o céu, a gente tem nuvens escuras e tudo mais. E além disso, clássico, não tem equilíbrio de composição. A gente está vendo aqui que não é uma coisa centralizada, a gente está vendo esse bololô de gente, a gente está vendo pessoas nas mais variadas posições, uma pessoa que não tem, a pessoa que está em primeiro plano não está nem com a cabeça visível, está numa posição totalmente estranha, fora do habitual, né? E então assim, isso é típico do romantismo. Essa coisa desorganizada, essa coisa passional, essa coisa dramática, tá? Com gosto pelo exótico. E falando de gosto pelo exótico, a gente vem para uma obra que foi essa que foi abordada na Unicamp, e que é a obra que fala sobre o orientalismo, né? Eu falei que era um tema recorrente no romantismo também. Vocês podem ver que é uma obra um pouco diferente das características românticas, tá? Mas o que ela tem de romântico é a temática. Essa era uma questão difícil, exatamente por isso, porque você vai ver que é uma obra que ela não tem tanta predomínio da mancha, ela é uma obra que tem um pouco mais de predomínio da linha. Ela não é uma obra clássica do romantismo. Mas o que é importante você saber, olhando essa obra, é se atentar ao tema. Você está olhando para um harém, onde tem um homem aqui e as suas várias esposas. Várias esposas. Centralmente, a gente tem uma mulher seminua, dançando. Isso na Europa, isso na vista do europeu da época, era algo extremamente chocante. Imagina, ainda era uma Europa extremamente religiosa e tudo mais. Então, tinha um impacto muito grande. E então, importante quando a gente olha essas obras, a gente pensar em eurocentrismo. E se você for falar, tiver a oportunidade de abordar isso, isso vai mostrar que você tem uma certa propriedade sobre o que você está falando, tá? E é basicamente isso que eu tenho que falar para vocês sobre essa obra. Agora a gente vai para o realismo. De novo, naquela questão de contraposição.
Se o romantismo era todo passional e tudo mais, a gente tem o realismo que é racional, mais organizado e tudo mais. De novo, a gente vai trabalhar com as pinturas. O realismo também é do século XIX. A gente vai ver o Courbet, o Millet, o Daumier, e eles têm... Se for gravar uma coisa, grava isso, no realismo. O pintor tem que ser amigo da verdade. O próprio nome de realismo remete a esse fator. O realismo ele quer retratar as coisas como elas são, a realidade. A realidade que as pessoas vivem, tá bom? E isso vai ficar muito claro quando eu mostrar as obras. Ela é uma pintura descritiva. O que eu quero dizer com descritiva? É uma pintura que vai retratar uma cena como aconteceu, como ela é, na maioria das vezes, calma, sem esse impacto e dramaticidade que o romantismo traz. Vai pegar uma cena cotidiana, isso é uma característica, inclusive, tipo, o tema central é o cotidiano, tema central, cotidiano. Eles vão pegar isso e retratar como se estivessem descrevendo o dia a dia, a cena e tudo mais. Então, eles têm também uma questão da sobriedade. Putz, claro, o que é sobriedade? A sobriedade, ela é... Você não vai ter um contraste claro e escuro muito forte. Você não vai ter essa exacerbação de posições, movimentos e figuras. Não, você vai ter uma coisa sem exageros, equilibrada, sóbrio, tá bom? Vai retratar muito as classes populares. Gravem isso. Vai retratar muito as classes populares. Isso é importante. Isso vem da questão de ser uma pintura descritiva, de ser uma pintura engajada com a realidade. E também vem do contexto da maioria das obras do realismo terem sido publicadas depois do Manifesto Comunista que o Karl Marx fez. E muitos dos pintores tiveram contato com isso e quiseram abordar temáticas do povo. Inclusive, mas você fala, poxa, tá, mas os artistas quiseram abordar isso, mas como isso foi recebido pela população? Não foi bem recebido. No início não foi bem recebido. Existem várias histórias, assim, de artistas que colocaram essas obras nos museus e que foram inchados, tipo, jogaram tomate nele, sabe? Porque era algo, tipo, como assim isso tá ocupando um lugar de destaque? Como assim? Sabe? E tanto é que alguns artistas foram proibidos de expor na Bienal, que era o lugar onde os artistas expunham as principais obras todos os anos, ia toda a elite, iam pessoas da Europa toda e tudo mais. Então, assim, é algo que veio para impactar a sociedade da época e os artistas também queriam chocar um pouco e tudo mais. Mas sim, tem retratos de classes populares, é o principal foco do realismo. De novo, eles têm gosto pela composição equilibrada, pela linha, pelo desenho, bem delimitado, na maioria das vezes. Mas assim, eu acho que entre o romantismo e o realismo, o que é importante, maior é a temática. A temática é muito importante. É o ponto focal. Você define o que é realismo e o que é romantismo pelo tema. E não tanto também, é claro, mas não tanto, pelas características de pintura. Porque elas variam mais entre os autores. Mas o tema é uma coisa bastante constante e que predomina muito mais. Bom, aí aqui a gente tem as respigadoras de Millet. Elas estão colhendo, são senhoras colhendo trigo nos campos. São camponeses, são trabalhadores rurais. Quando essas pessoas teriam retratado, até agora, quando essas pessoas tiveram esse lugar de destaque numa obra de arte? Até então não tinham. É a partir desse momento que a gente começa a ter essas pessoas retratadas de fato. E aí, isso é a característica principal do realismo, tá? E aqui a gente vê, a gente não tem tanto predomínio da linha nessa cena, porque é uma característica do Millet não ter tanto. Mas a gente, pela temática, você fala, meu, isso aqui é realismo, não tem como ser outra coisa, tá? Tipo, a cena é isso,
É só isso, basicamente isso. Mas ela é equilibrada, ela é sóbria. Tá vendo? Não tem um grande contraste de cores. Você olha essa cena, ela te passa uma calma, uma tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, ela te passa algumas sensações. Você consegue. Ele decidiu retratar elas nessa posição por quê, talvez? Porque, muito provavelmente, para passar a sensação de que, meu, imagina a dor nas costas, imagina o desconforto de ficar abaixado o tempo todo. Então, ele talvez quis retratar essa vida dura do campo, sabe? E aqui a gente tem outra que é o Courbet, desculpa, falei pronunciar errado. Que é o retrato dos trabalhadores quebrando pedra. De novo, é uma pintura mais engajada. Aqui a gente já tem predomínio maior da linha, né? Mas é uma pintura engajada. Ela mostra os trabalhadores braçais. E, enfim, essa é uma das obras que causou polêmica na Europa durante esse período. Bom, a gente acabou a aula agora de hoje, romantismo e realismo. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma lista bem legal. Vocês viram que é uma aula um pouco menos densa, mas o que eu coloquei é importante. Então, assim, estudem. Espero que tenham gostado e queria muito estar presencial com vocês. Beijinhos, até a próxima.